A melhor vingança serve a si mesma. Resumo: e meu amigo se vinga de um valentão no escritório expondo sua traição, e o noivo dela busca vingança adicional. Essa vingança não é minha, mas de uma amiga minha. Minha amiga Janine trabalhava em um escritório com uma mulher que agia como a rainha do local. A chamaremos de Dizzy. Dizzy se intrometia nos assuntos particulares de todos e se autodenominava a polícia do escritório. Era uma daquelas piadas que não eram realmente engraçadas, porque as pessoas podiam perceber que, de alguma forma, ela realmente acreditava nisso. Ela costumava chegar atrasada de 15 minutos a meia hora, mas escapava disso porque era amiga da assistente administrativa, que a registrava como se chegasse no horário. Mas, ai de você se tentasse chegar 5 minutos depois da hora, ela te repreenderia como se fosse sua chefe, a Soiler, e ela não tinha nenhum poder real. Dizzy era uma mulher de 40 e poucos anos com um noivo que se aproveitava de todos os homens no escritório e regularmente traía seu noivo com os homens na casa de negócios abaixo do escritório. Ela pressionava seus colegas de trabalho a saírem para beber e depois fofocava sobre quem não podia comparecer. A uma das que faltou era uma mulher doce que estava se recuperando do alcoolismo. Dizzy zombava incansavelmente por ser uma daquelas caretas que achava ser melhor que os outros. Dizzy ganhou seu apelido pelo fato de dizer que tinha epilepsia. Ela teria essas convulsões convenientemente cronometradas e caía no chão tremendo e balbuciando. Janine disse que era realmente teatral, ela simplesmente gritava "ai não" e caía no chão. Ela foi magicamente curada dessa epilepsia depois de esquecer dela por 1 mês ou 2 e alguém perguntou sobre isso. Dizzy apenas deu de ombros e disse que superou isso. Ela superou a epilepsia. Sim. Janine conseguiu passar despercebida por ela sendo o mais chata possível. Isso a deixou como uma mosca na parede, observando Dizzy enganar o sistema e as pessoas ao seu redor. Dizzy tinha acesso a muitos segredos sobre os chefes devido à sua amizade com a assistente administrativa, a uma mulher insuportável que ninguém suportava por ser tão ruim quanto Dizzy e cheirar a cigarros velhos, e começou a ficar embriagada de poder. Dizzy gritava com outros trabalhadores, sempre apenas com as mulheres. Quando o chefe não estava por perto, ficava cada vez mais descuidada em relação à pontualidade e mais ousada em seus casos amorosos. Ela se vangloriava de dormir com o novato lá embaixo, mesmo quando as pessoas estavam em ligações de negócios. Janine teve que colocar um cliente em espera apenas para dizer educadamente a Dizzy para manter a calma, estava ficando antiético. Dizzy apenas sorriu e disse, você não é minha chefe, garotinha. Isso foi meio que o golpe final para Janine. Ela tinha suportado meses de comportamento insuportável e estava cansada. Tudo o que ela precisava fazer era esperar pela oportunidade certa. Bem, a oportunidade certa surgiu depois que Dizzy saiu para almoçar com um de seus parceiros adúlteros um dia. Seu noivo, que também era bem mais jovem que ela, nojento, entrou na hora em que Janine estava se preparando para sair para o intervalo. O noivo a reconheceu vagamente e perguntou se Dizzy estava. Janine confirmou que não, ela já tinha saído para almoçar. O cara sorriu e disse, certo, com um colega de escritório que nunca almoçaria com Dizzy nem se pagassem. Janine disse que sentiu ao mesmo tempo muita pena pelo cara e raiva de Dizzy por enganá-lo. E de repente, viu sua chance. Usando um raciocínio rápido, agiu como se estivesse realmente confusa e disse, não, eu achei que ela tinha ido com seu amigo. O noivo ficou com o rosto abatido e começou a dizer que não podia estar certo. Ela disse que ia com sua boa amiga, colega de escritório como faz todos os dias. Janine disse, não, ela foi com um cara jovem de cabelos loiros. Eles estavam pegando o carro dela e indo para restaurante a ponto. O cara parecia absolutamente arrasado, e Janine não estava feliz com essa parte, acredite em mim. Ela estava irritada porque Dizzy havia enganado esse cara em um relacionamento e depois o traiu de forma tão pública. O noivo até agradeceu a ela por contar e perguntou seu nome antes de sair. Janine deu o nome da secretária. A segunda parte é a melhor na minha opinião, porque Janine nem precisou trabalhar para essa parte da vingança. Não, essa era toda do noivo. Aparentemente, Dizzy era tão fofoqueira em casa quanto havia sido no escritório. Os segredos que ela havia aprendido? Sim, ela os havia revelado na frente do noivo. E o noivo começou a arruinar a carreira dela. Primeiro, ele foi para casa e agiu como se estivesse tudo bem enquanto organizava tudo. Ele digitou todas as informações que ela já tinha vazado em uma carta com aparência oficial, esperou que ela fosse trabalhar e a enviou para todas as pessoas no escritório por meio de cópia oculta, ABCC. Literalmente todos puderam assistir a Dizzy sendo chamada para uma reunião com o chefe sabendo exatamente o que estava prestes a acontecer. Dizzy foi repreendida, demitida e escoltada para fora pela segurança enquanto choramingava que não era justo. Janine não sabia quando começou a bola de vingança, mas Dizzy havia tido acesso a informações confidenciais que não deveria ter conhecido desde o início. Foram realizadas investigações e a secretária foi incentivada a buscar emprego em outro lugar.
Janine soube dessa última parte por meio de uma colega de trabalho, uma mulher muito boa para seu próprio bem, que se tornou uma espécie de câmara de eco de Janine depois que a secretária traiu. Sim, ela realmente achava que a secretária estava por trás de tudo. Risos. Dizzy voltou para casa choramingando para o noivo, que friamente informou que sabia que ela o estava traindo e que o noivado estava encerrado. Dizzy chorou e se lamentou, mas o noivo produziu fotos que ele tinha tirado dela em encontros com seus garotos. Foi o fim. Até onde Janine sabia, Dizzy havia voltado a morar com os pais e estava envolvida em um esquema de marketing multinível. O karma dói, não é mesmo? Adorei a história. Dizzy merecia tudo isso e muito mais. Uma coisa me intriga, se perdi alguma coisa, desculpe. Como o noivo produziu as fotos que havia tirado? Pelo que você escreveu, parece que a primeira vez que ele soube que ela estava traindo ou mentindo foi quando Janine o informou sobre seu encontro para almoçar com um cara do andar de baixo. A parte da epilepsia pode ser verdade. Minha irmã teve isso e eventualmente superou, como os médicos disseram. Mas por outro lado, Dizzy parece um verdadeiro trabalho. Edith, e nossa, receber muito ódio sem um bom motivo, né? Tudo o que eu disse foi que o desaparecimento da epilepsia não estava fora de questão. Em nenhum lugar eu defendi a mulher ou suas ações. Tudo o que foi dito me faz pensar que, mesmo que ela tivesse, ela estava apenas usando isso como desculpa. Minha esposa com 2 de nossos amigos mais próximos na sala enquanto eu dormia no andar de cima. Atualização na parte inferior. Nunca pensei que isso seria uma preocupação. Foi a parte mais perfeita do nosso relacionamento, a total confiança que tínhamos um no outro. 2 noites atrás, eles estavam saindo. Tive que ir para a cama cedo, pois teria que trabalhar cedo na manhã seguinte. Observação importante é que estou me recuperando de uma grande cirurgia e não posso fazer amor no caixa eletrônico. Somos bastante abertos, mas temos 2 regras rígidas quando se trata da possibilidade de amor fora do casamento. Ainda não agimos sobre isso. Mas as conversas foram realizadas. E as regras escritas em pedra. 1. Sem amigos. 2. Todos devem estar presentes e envolvidos. O fato de ela ter quebrado descaradamente todas essas regras já é ruim o suficiente. O pior é que ela me perguntou sobre isso quando eu estava indo para a cama. Eu disse explicitamente, você pode dar uns amassos. Eu não ligo. Mas não as mãos por baixo das roupas. E as roupas ficam. Eles estavam tendo discussões muito intensas sobre traumas. Então, de manhã, quando percebi que minha esposa ainda não estava na cama, verifiquei a câmera da sala para ter certeza de que todos estavam bem. Em vez disso, consegui um lugar na primeira fila para minha esposa e nossos 2 amigos fazendo amor por 2 a 4 horas intermitentes. Larguei meu telefone e fui ao banheiro para tentar recuperar a compostura. Além disso, pensei que fosse vomitar. Enquanto eu estava lá, ela subiu e se deitou. Quando entrei, ela me criou como normalmente faz. Eu a confrontei sobre o que vi. Esperei por um pedido de desculpas. Ainda não recebi isso. Ela disse categoricamente, "Boing, eu estraguei tudo." Como se ela tivesse esquecido de apagar as luzes ou de alimentar o cachorro. Não, ei, você pediu minha permissão e quando eu estabeleci limites, você os explodiu como se eles nunca importassem. Sinceramente, ainda estou em choque. O resto da manhã foi traumático. Ela quebrou portas. Ela deu um soco na barriga da amiga. A amiga tentou impedi-la de entrar no carro. Minha mesquinharia interior não odiava isso, mas ainda não está tudo bem. Terminou com ela sendo escoltada até uma ambulância após se cortar. Atualmente estou hospedado com meu amigo um pouco longe. Eu bloqueei minha esposa. Não importa quantas vezes eu pedi espaço, ela nunca me deu. Depois de conversar com minha terapeuta, minha mãe e minha melhor amiga, ainda não estou mais perto de decidir se vou embora ou se vou dar a ela uma chance de consertar o problema. Está fudido. Ela é minha pessoa. Mas eu merecia muito mais do que isso. Ela fudeu nossos amigos mais próximos enquanto eu dormia, me recuperando de uma esterectomia, e eu já ia procurar um não amigo para ela brincar. Eu odeio isso. Muito. Atualização 9 de agosto de 23. Obrigado por todas as contribuições e conselhos. Quando escrevi isso, ainda estava em choque e processando. Alguém de vocês identificou com precisão que minha esposa tem TPB. Ela também teve muitos traumas complexos que ela realmente não aborda.
Depois de ficar sentado nele por cerca de 3 a 4 dias, percebi que não tinha muita escolha. Não era sobre sua infidelidade. O que é uma merda. Vários de vocês forneceram algumas dicas sobre o comportamento que realmente acho que ignorei por causa do quanto a amo. O fato é que ela tem ignorado meus limites durante todo o nosso relacionamento. Cada vez que eu aplicava consequências para isso. Continuei a ignorar isso porque a amo. Na segunda-feira, fiz uma escolha. Decidi terminar meu casamento. Mas também decidi que faria isso com amor. Entrei em contato com o terapeuta dela para que eles estivessem preparados para a conversa. Também recebi alguns conselhos sobre a melhor forma de expressá-lo. Estou dando a ela móveis e utensílios domésticos suficientes para seu próximo apartamento. Comprei quase tudo em nossa casa. Decidi conversar com o ex da minha esposa sobre os filhos deles. O mais novo tem 18 anos. Meu medo é que o cérebro de 8 anos deles não seja capaz de separá-los de problemas na noite anterior à nossa separação. As crianças associam as coisas de maneira tão estranha que não quero infligir isso. Eu também amo muito essas crianças. Cheguei em casa na segunda noite e expliquei com calma o que queria e precisava. O que acabaria com nosso casamento. Estou dando a ela 35 dias para encontrar um novo lugar. Eu também estarei me mudando. Expliquei que a infidelidade foi o catalisador, mas não a causa subjacente. A causa é seu comportamento e ações. Permiti que ela compartilhasse sua versão do que aconteceu naquela noite. Infelizmente, não correspondeu à filmagem da câmera. O que ela também argumentou. A iluminação a gás continuou. Ela se recusou a aceitar que eu realmente estava acabado. Ela falou sobre transferir os direitos dos pais para seu ex. Ela simplesmente continuou não assumindo responsabilidades. Isso durou 2 horas antes de eu perder o controle de uma raiva silenciosa e subir para a cama. Na manhã seguinte, ela continuou com a mentalidade de vítima. Continuei mantendo a linha de que ela precisava fazer o que fosse necessário. Eu não poderia mais ajudá-la a existir como adulta. Ou tente fazer com que ela resolva seus problemas. Eventualmente, ela começou a considerar e seguir em frente com o plano de mudança. Dissemos às crianças ontem. Eles ficaram arrasados. E isso me esmagou. A mãe deles estendeu a mão e me disse que lamentava saber. Ela também me disse que eu poderia ver as crianças sempre que quisesse. Tínhamos uma ligação e ela nunca sonharia em nos impedir de continuar a ter qualquer tipo de relacionamento. Passei a noite rodeado de amigos me embebedando e me apoiando. Na verdade, estou ansioso pelo meu próximo capítulo. Ainda com o coração partido. Mas com certeza, este é o único caminho a seguir. Provavelmente, esta não é a primeira vez que ela ultrapassa os limites, e ela pode ter feito isso com outros amigos. Então, ela não se desculpou e se envolveu no que parece ser um comportamento autodestrutivo, na frente de pessoas que podem impedi-la. Que conveniente. Ela está chateada por ter sido pega, não pelo que fez. Ainda não estou perto de decidir se vou embora ou se vou dar a ela uma chance de consertar isso. Como ela vai consertar isso? Ela vai distrair você? Nenhuma quantidade de remorso tornará esse comportamento perdoável. Se eu fosse você, não apenas me divorciaria dela, mas também incendiaria o mundo dela. Não tenho, nem jamais desejaria, um relacionamento aberto de qualquer tipo, então não posso me relacionar nesse sentido. No entanto, conheci casais em que uma pessoa ultrapassa repetidamente os limites estabelecidos e depois se torna suicida. Todos esses foram relacionamentos abusivos e controladores. Não se trata mais de como eles cruzaram uma fronteira, mas de como você os faz querer morrer. Eles se tornam vítimas. Acho que você precisa sair. No mínimo, consiga algum espaço e algum aconselhamento, terapia para ajudá-lo a colocar as coisas em perspectiva e continuar sua convalescença. Limites são limites, não importa qual seja a situação ou relacionamento. Vocês dois concordaram com as regras e as reiteraram claramente naquela noite. Seu parceiro mostrou total desrespeito. Você merece algo melhor, alguém que respeite seus limites, que peça desculpas e trabalhe para melhorar quando errar. Fui babaca por estragar uma amizade de anos? Essa treta já aconteceu há algum tempo, mas até hoje fica na minha cabeça sem um veredito, então decidi jogar aqui para chegar a uma conclusão. Há uns 2 anos atrás, ainda em pandemia, eu, H21, conheci um menino, H23, que estudava na minha faculdade pelo Facebook.
conversa vai, conversa vem, entrosamos legal, mas percebi que ele tinha bastante interesse na minha vida amorosa. Como eu sou hétero, fui dando sinais de que eu não estava interessado, e ele pegou, mas mesmo assim continuamos conversando. Até que, na mesma semana, entramos no servidor do Discord da facul para jogar. Foi aí que eu conheci algumas pessoas da faculdade e uma outra amiga, a M22, dele. Conforme começamos a jogar a um jogo tipo Among Us, fui me aproximando de uns e outros, particularmente dessa amiga dele. A partir de então, virou rotina jogar no grupo, muitos ou quase todos os dias, e nisso, nós três fomos nos aproximando mais, ao ponto em que éramos os únicos três que sempre estávamos jogando, aos desocupados, eu sei. Então eu acabei entrando em um grupo de amigos deles de fora da faculdade, onde conversavam mais, jogavam juntos, enfim. A questão é que, mesmo sabendo que eu não queria nada, ele criou uma dependência da minha companhia, já que ele realmente gostou muito de mim por conta da amizade, mas misturando um pouco com os sentimentos que ele já tinha por mim. A partir daí, surgiu o problema em minha proximidade com essa amiga dele, a que já tinha um histórico não resolvido de roubar crushes dele, deixou ele cada vez mais obcecado ao ponto de ele simplesmente falar que não poderíamos mais nos falar, ou mais especificamente, ele não queria que ela continuasse falando comigo. Ele chegou a me perguntar antes se eu gostava dela, e eu, com medo de me arrepender no futuro, dei a entender que era sim uma possibilidade de rolar algo no futuro, o que ele pegou e levou a esse ultimato de ou vocês param de se falar, ou eu paro de falar com vocês. O problema é que, entre ele me perguntar e o ultimato, foram algumas semanas, e nisso, eu tive de fato um crush por ela e ela por mim, e nenhum dos dois quis parar de se falar. Então, apesar de meio tenso, continuamos nos falando e pior, nas calls com os três continuaram rolando. Isso porque os dois queriam, uma tentando fingir que nada rolou e tocar a vida e o outro esperando que algo mudasse, enquanto eu tentava conversar com os dois no off, mas sem muito sucesso. Apesar dos pesares, eles ainda tinham momentos bons em ligação, davam risadas, conversavam sobre tópicos em grupos sozinhos, ao ponto de eu ficar de lado para eles conversarem, o que me deu esperança de que eles pudessem voltar a se falar frequentemente. Mas as ligações continuaram pesando na mente de todo mundo até ele chegar a um ponto bem baixo psicologicamente, a se eu falar levo ban, mas eu estava nesse nível mesmo. Os amigos daquele grupo próximo, a exceto eu que morava em outra cidade, foram na casa dele, ela inclusive, e ali as coisas foram tomando proporções ainda maiores, dedos apontados, acusações, situações que estenderiam muito, etc. O grupo deles se dividiu na história de quem está certo x quem está errado e ficou por isso, o ultimato seguia e a única parte boa disso foi que ele começou terapia. Depois de toda essa situação, uns meses depois, ela, e as amigas que concordavam com ela, largaram mão, saíram de todos os grupos e bloquearam em tudo, e pronto, fim da história. Com isso, eu ainda mantive amizade com os dois, mas me senti meio mal por ter acabado com a amizade deles, que, segundo eles, depois da situação passar, nunca foi boa. Esse meu amigo, com quem eu convivo até hoje, diz que a minha amizade foi muito melhor para ele do que a outra. Simplificando pós-história, fui trouxa com essa menina, essa parte não tenho o que discutir, e cortamos qualquer tipo de relação depois de uns 4 meses de muitos quases. Acredito que, por conta desse histórico, ficou muito difícil de ter algo e o timing do interesse se perdeu. Não tem muita info adicional, no mais foram-se uns 2 meses com outras situações, mas nada que alterasse muito o rumo da situação, ou mais se precisar de mais ou acharem que ficou muita coisa omitida e implícita, só avisar. Tentando não me estender muito, fui babaca por não ter tomado uma atitude? Fui trouxa de tentar consertar algo que não cabia a mim ter ficado nessa situação por tanto tempo? Com tanta gente se dividindo, alguns me chamando pejorativamente de neutro, falso, babaca, etc., simplesmente não sei mais o que pensar e isso ainda paira na minha cabeça um pouco. Queria saber a opinião de vocês nessa. Nel. Não ficou muito claro quanto você deixou claro para seu amigo que você é hétero, e, portanto, essa atração dele é totalmente platônica. Quem escalou a situação toda foi seu amigo. Então, diria que ele é o babaca da história. Mas se você deixou alguma dúvida nele que poderia rolar algo, então você tem parte da culpa no cartório e precisa remediar isso quanto antes. Mas se você deixou bem claro e mesmo assim rolou tudo isso, então eu tomaria cuidado em seguir essa amizade, pois ele pode tentar prejudicar qualquer relacionamento futuro seu.